Evangelho, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma árvore grande, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Da 30ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de estarmos no 13º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no texto de hoje, o Senhor pega 2 imagens para falar a respeito do reino de Deus. Aqui é semelhante o reino de Deus. E a primeira imagem que o Senhor usa para compará-lo é o pequeno grão de mostarda, uma das menores sementes conhecidas naquele momento, ou seja, até aquele momento na região da Judeia, e que Jesus faz referência usando a imagem do agricultor que lança a semente em seu jardim. E a semente cresce, tornando-se uma grande árvore. A semente que parecia insignificante sobre o jardim, em meio a tantas outras hortaliças e tantas outras árvores que poderiam ser plantadas, ela vai crescendo e se desenvolve como uma grande árvore em seu jardim. Assim é o reino de Deus, lançado pelo trabalho do Senhor, pelo empenho do Senhor, vai se desenvolvendo e termina por tornar-se uma grande árvore. De uma forma discreta, de uma forma escondida, se desenvolve pouco a pouco, até chegar àquela altura, aquele tamanho, a ponto de estender seus ramos para serem casa e repouso para as aves do céu. Como é bonita essa imagem do reino de Deus, porque mostra como o Senhor trabalha de maneira discreta diante dos olhos do mundo, sem fazer barulho, mas com grande eficácia e propulsão. É muito comum, queridos irmãos e irmãs, nós vermos e nos agitarmos rapidamente pelos problemas do mundo, pelas dificuldades que estão presentes, pelos sofrimentos e as dores que estão à nossa volta e que de alguma forma chegam até nós. Porém, em paralelo a tudo isso, discretamente no escondimento, digamos assim, da terra, assim como no escondimento da terra, melhor dizendo, a semente se desenvolve e cresce, assim também, em meio ao mundo, a semente do reino de Deus vai germinando, vai se desenvolvendo e vai crescendo. Como é bom saber que o reino de Deus cresce sempre mais no meio de nós, ainda que vejamos tantas realidades que se apresentam contrárias ou em oposição ao reino de Deus, ele permanece crescendo, porque é o próprio Deus quem cuida dele. E vai estender mais e mais ramos para que possa servir de casa para muitas outras aves do céu. A segunda imagem que Nosso Senhor usa é a imagem do fermento, que uma mulher mistura 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. O trabalho de sovar, de lançar no fermento, de misturar, de hidratar, de sovar a massa,
é necessário a fim de que esse fermento penetre profundamente naquelas 3 porções de farinha. Olhando, parece apenas 3 porções que foram tratadas com água e que antes eram pó e agora estão amalgamadas, formando uma massa. Porém, aquela massa de farinha, agora hidratada e trazendo o peso e a força de trabalho de quem cuidadosamente a misturou com o fermento, em breve começará a crescer. Assim como a água e o calor das mãos são importantes para a ativação, a temperatura da água e o calor das mãos, para a ativação do fermento e para que ele possa fazer o seu trabalho, poderemos dizer que a água do Espírito Santo e as mãos de Cristo e, por fim, a mão dos missionários de Cristo, junto com a água do Espírito, serão necessárias para que o fermento possa crescer, para que o fermento do Evangelho, melhor dizendo, possa transformar essas 3 porções de farinha em um belíssimo pão. Então, da mesma forma, todos se alegram quando o cheiro fresco do pão sai do forno após o cozimento e com um sorriso dizem: que bom, temos pão em nossa mesa. Assim também, o reino de Deus vai crescendo silenciosamente até que se sente que o seu crescimento se tornou felicidade, festa, celebração para muitos. Mas a farinha que cresce, ou melhor, a farinha que cumpre o seu papel discretamente sobre as 3 porções de farinha, não é observada por muitos. Mas o pão, ao final, cozido e pronto, será observado por muitos. Só quem sovou a massa observa que já começou o que deveria começar e que a transformação daquelas 3 porções já está em andamento. Como o Senhor nos enviou pelos 4 cantos da terra para batizar em seu nome e anunciar a boa nova do Evangelho, que bom que nós podemos ser como aquela dona de casa que, tendo feito a mistura, espera e observa atentamente o crescimento da massa. O reino de Deus está crescendo, meus irmãos, sempre mais no meio de nós. Renovemos a nossa esperança, renovemos esta certeza, pois o Senhor mesmo nos prometeu que permaneceria conosco até o fim. Por isso, nós estamos aqui no mundo, Senhor, para sermos testemunhas dessa semente que cresce, desse fermento que transforma, porque nós somos parte, Senhor, desta árvore, somos parte deste pão que será cozido para saciar a fome de Deus dos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.